Vamos à palavra. Capítulo de número 15 de Gênesis. Vamos ver se nós terminamos hoje o capítulo 15, né? Estamos aí há 3 terça-feira trabalhando nele. E vamos ler a palavra 15 do livro do Gênesis, versículo de número 12. Glória a Deus. Amém, irmãos? Gênesis, capítulo de número 15, versículo 12. Diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los e afligi-la hão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: Tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu e o Gigarzeu e o Jebuseu. Amém. Esteja sentado, irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e eu tenho certeza que seremos edificados pelo Senhor, né? Glória a Deus. A palavra está diante de nós. Estamos em um estudo sistemático acerca do livro do Gênesis. E falando acerca destes versículos, nós aprendemos algumas lições já em algumas terça-feira que passou. E dessa feita não será diferente. Irmãos, nós aprendemos com a vida deste patriarca chamado Abrão algumas verdades muito interessantes, muito importantes. Observe que no capítulo 15, nós observamos que Deus falou com ele, que Deus elevou a ele a sua experiência. Deus lhe trouxe com muito mais clareza aquilo que tinha com Abraão. Deus o levou para fora, fez ver as estrelas dos céus. E nós vemos semana passada que o Senhor instigou Abraão e ele fez provas com Deus. E à medida disso, o Senhor o tira. Então, se revela a ele de maneira mais ampla, mais profunda. E a palavra de Deus nos mostra que Abraão faz um concerto com Deus. Abraão faz uma aliança com Deus através de um sacrifício, porque Deus assim o instruiu. Abraão pega então ali uma cabra, uma bezerra, um carneiro, uma pomba e um pombinho. E parte eles pela metade, menos os pombos, as aves não partiu, mas os outros animais partiu, colocou metade de um lado, uma metade na frente da outra, e deixou um corredor no meio, porque assim se faziam os pactos, as alianças, para que ambos passassem no meio, recitando os propósitos, as palavras do concerto. Abraão faz
E nesse momento nós vemos que algo especial acontece. Do capítulo de número 10, nós vemos que Abraão partiu os animais e ficou cuidando deles, porque a Bíblia diz que aves desciam sobre o sacrifício, aves de rapina, e nós aplicamos isso semana passada aos irmãos, aprendemos, de maneira muito especial, e hoje nós vamos continuar estudando acerca do assunto. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que agora Abraão está cuidando do sacrifício. Teve uma noite em tanto, chotando as aves, cuidando do seu sacrifício. E a palavra de Deus nos mostra que, pondo-se o sol, esta palavra nós encontramos no original que o sol estava nascendo. Há alguns questionamentos acerca disso, mas a sua grande maioria acredita nesta verdade. Então Abraão lutou a noite inteira, lutou com as aves de rapina, que queriam tocar no seu sacrifício, tocar naquilo que Deus havia colocado para ele. E nós observamos com muita clareza que quando pôs-se o sol, a Bíblia nos diz que um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Irmãos, observando esta verdade, eu entendo uma coisa interessante, estudando a palavra. A Bíblia nos diz que no momento em que o sol se pôs, caiu este sono profundo sobre Abraão. No momento em que o sol se pôs, caiu um sono profundo sobre Abraão. Glória a Deus. E no momento, irmãos, que a palavra cair, ela nos mostra algumas verdades. Caiu um sono profundo sobre Abraão. Essa palavra cair, ela está relacionada a deitar, cair, ser lançado ao chão. Porque ninguém dorme em pé. Eu desconheço alguém aí que consiga dormir em pé. Uma vez nós fomos visitar o vovô e disse, como é que vai ter um monte de neto lá, né? Como é que nós vamos dormir aí, tio? O vovô disse, pendura cada um num prego aí e dorme, né? Mas nós sabemos que pelos meios naturais, a pessoa para dormir, ele deita-se. Quando a palavra de Deus nos diz que caiu um profundo sono sobre Abraão, este sono não é um sono comum. Este sono não é um sono de cansaço. Não é aquele sono que você corre o dia inteiro, cai na cama e não vê mais nada. Tem uns aí que até esquece de orar, né? Nem ora para dormir. Não, este sono é um sono diferente. Irmãos, a palavra para sono profundo, ela está no hebraico tardemar. Significa em êxtase, estar em estado de êxtase, de transe. É a mesma palavra para expressar o sono que Adão foi lançado antes da formação de Eva. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 2:21, vamos ler a palavra, Gênesis capítulo 2, versículo de número 21, nós observamos que é a mesma palavra que está sendo usada. 2:21 diz a palavra, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, um profundo sono, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A mesma palavra para sono aqui do capítulo 15 se aplica também ao capítulo 2 e o versículo 21. Ou seja, é um sono provocado por Deus. É uma ação de Deus na vida do homem, porque o Senhor estava para revelar-se a Abraão de uma maneira mais profunda, mais gloriosa. A experiência de Abraão estava se elevando.
veja que Abraão, Deus lhe dá ordem para fazer o sacrifício, partir os animais. E ele está lá trabalhando. Irmãos, não é fácil. Agora a gente ler a palavra, mas imagine, Abraão, a ordem de Deus é uma bezerra de 3 anos, ele foi achar a bezerra. Uma cabra de 3 anos, ele foi achar a cabra. Um carneiro também, de 3 anos. Uma pomba, um pombinho. Empreendeu trabalho, empreendeu sacrifício, empreendeu tempo. E depois disso, lá vai Abraão imolando os animais. E depois partindo eles ao meio. Então, dependeu um tempo, dependeu uma obra, dependeu um sacrifício da sua parte, um trabalho. E depois de tudo isso, nós vemos que Deus está quieto, Deus está calado. Lá está Abraão, matando os animais, partindo no meio, preparando o sacrifício, colocando diante do Senhor, todo o seu sacrifício, toda a sua ação, está ali, colocando diante de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que está lá agora Abraão, diante do sacrifício. E ao invés de uma manifestação gloriosa da parte de Deus, nós vemos que aves de rapina estão ali, tentando tomar o sacrifício. Baixa o volume de todos os microfones, para estar dando uma microfonia. Abraão está sendo tocado para obedecer à voz de Deus. Mas não obstante a isso, nós vemos que, quem sabe, Abraão, imaginando que, fazendo logo a vontade de Deus, haveria uma manifestação gloriosa, sobrenatural, mas isso não aconteceu, Não houve nenhum tipo de manifestação. Veja que Deus está no momento certo para revelar-se a ele. Agora, as aves descem, Abraão enxota, Abraão cuida do sacrifício. Abraão trabalha, está ali, esperando a manifestação de Deus. Mas no momento certo, Deus se revela a Abraão. Glória a Deus. No momento certo, Deus age na vida de Abraão. E o tempo de Deus não é o meu tempo e nem o seu tempo. O nosso tempo ele é medido pelo tempo cronológico, o tempo que o relógio mostra. Mas o tempo de Deus é um tempo diferente, é o tempo Kairos. É o tempo onde Deus age de maneira especial dentro do tempo para fazer cumprir os seus propósitos. Abraão está lá, cuidando do sacrifício, as aves descendo, Abraão lutando, batalhando, expulsando as aves de rapina. Mas a Bíblia diz que pondo-se o sol pela manhã, quando o sol se pôs, um sono profundo cai sobre Abraão. E quando a palavra nos diz este sono profundo, como eu disse, é um sono que é uma experiência que Deus dá a ele. E a palavra caiu, um sono profundo. A palavra cair significa cair, deitar, ser lançado no chão. Dentro do hebraico nós encontramos o verbo napal, que também encontramos a palavra prostrar-se. Mas o que eu mais acho interessante dentro desta palavra, da palavra quando fala caiu, dentro do hebraico napal, significa cair nas mãos de. O verbo caiu, um sono profundo sobre Abraão, está relacionado a, dentro do original, caiu nas mãos de. Caiu nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Assim como Adão, Deus fez cair um sono sobre ele, e o Senhor o toma nas suas mãos para cumprir um propósito que ele estabeleceu, de tirar uma costela, fazer uma mulher. Aqui Abraão cai nas mãos de Deus. Aqui Abraão é posto sobre as mãos de Deus. E eu estava estudando sobre isso e glorificando a Deus. Por quê, pastor, o senhor estava glorificando? Por quê? Eu olho para o capítulo de número 5 de primeira carta de João, versículo de número 19, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. A palavra jaz no maligno significa também deitado nos braços de. Quando diz o mundo jaz no maligno, está dizendo que esse mundo está deitado nos braços do maligno. E quando esse mundo está deitado nos braços do maligno,
o apóstolo Paulo nos diz que esse tempo, aonde esta geração, este mundo, está deitado nos braços do maligno, é uma geração que estamos, como disse Paulo a Timóteo, é os tempos trabalhosos, é tempos severos, selvagem, aonde uma geração é desprovida de virtudes, mas é abundante em vícios. Quando o mundo está deitado nos braços do maligno, nós vemos que impera as doutrinas de demônio. Quando o mundo está deitado nos braços do maligno, está imperando a sensualidade, a desobediência, o afastamento de Deus. Enquanto o mundo está deitado nos braços do maligno, está se formando uma geração terrível, desobediente, uma geração que tem comichão nos ouvidos, para não ouvir a palavra da verdade, mas eles querem estar envolvidos com fábulas, com histórias, uma geração que quer ter o seu ego amassageado, ter o seu ego tocado por mensagens coach, mensagens que tocam o emocional das pessoas e faz a pessoa chorar, abundância de lágrimas, mas não tem mudança. Uma geração onde as pessoas se declaram evangélicos, gospel, mas é uma geração que não quer o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que exige renúncia. Até pessoas famosas estão aí colocando na testa letreiros, faixas de Jesus, camisetas de Jesus, mas levam uma vida de adultério e também de fornicação terrível. Levam a palavra de Jesus nas suas ações, não mostra nenhum tipo de mudança. É uma geração que está deitada nos braços do maligno. É uma geração que quer viver a palavra, mas ao mesmo tempo quer desfrutar de tudo que o diabo lhe oferece. Por isso a Bíblia diz: este mundo jaz do maligno. Esse sistema que domina esse mundo está deitado nos braços de Satanás. Aleluia! Esse sistema que domina o mundo está totalmente comprometido com as mentiras e os engodos do diabo. Esta geração que está deitada nos braços do maligno é uma geração que é corrompida, é uma geração que é anêmica, apática às verdades da palavra. Mas enquanto este mundo está deitado nos braços do maligno, enquanto o maligno está fazendo essas pessoas como massas de manobra, leva para cá, leva para lá, leva à profundidade do pecado, faz mentir, faz se prostituir, faz enganar, faz fazer coisas terríveis. Em contrapartida, nós vemos um Abraão diante de um sacrifício, à espera da manifestação de Deus. Enquanto este mundo está nas mãos de Satanás, enquanto esse mundo está nas mãos do maligno, nós vemos a figura de um homem que passa uma noite inteira no sacrifício, um homem que está prostrado diante do sacrifício, enxotando as aves de rapina, e quando não, a surpresa acontece, o Senhor vem e toma o seu espírito, e ele cai, mas não cai no pecado, não cai na imoralidade, não cai na miséria, não cai na desobediência, não cai na rebeldia, mas cai nos braços do Criador. Ele cai, mas cai nos braços do Senhor. Ele cai nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, há uma esperança muito grande na minha alma. Enquanto o diabo está aí enganando os jovens, nós vemos que houve uma grande matança lá em Israel, em uma festa de música eletrônica, em que passaram a noite, houve mortes, enfim, houve uma grande chacina. Jovens estão se lançando para as festas aí, passando a noite envolvidos nas drogas, envolvidos na bebida, envolvidos na prática do pecado.
aonde se prega não mais a pureza e a santidade do corpo, aonde se prega o lançar para uma libertinagem terrível, mas eu ainda glorifico a Deus, que nós temos jovens, irmãos, pessoas que estão diante do altar do Senhor, enxotando as aves de rapina e dizendo: eu estou à espera do meu Deus, o meu Deus mandou eu fazer o sacrifício, eu estou aqui, eu não me conformo com este mundo, eu não me conformo com as atitudes deste mundo, eu não caminho na medida do mundo, eu não estou inserido no mesmo jeito, no mesmo padrão, na mesma linguagem, no mesmo estilo de vida. A minha vida é estar à espera da manifestação do Senhor. Ele falou comigo, mandou eu estar no sacrifício, e eu estou aqui mortificando a minha carne, mortificando os meus desejos, mortificando a minha própria vontade, para agradar ao meu Deus, para agradar ao Senhor. Eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu estou aqui. Estava lá Abraão. Eu, quando li esse texto, eu achei que ele caiu no sono de cansado, e eu estava até pronto para pregar sobre essa linha, sobre essa vertente. Caiu de cansado. Estava cansado Abraão de batalhar, mas não. Eu aprendi aqui que ele caiu, mas caiu não foi de canseira, foi uma ação de Deus para dar a ele uma experiência mais profunda, para dar a ele uma experiência mais gloriosa. Oh glória! Oh, João estava na ilha de Pátimos, de repente ele disse: ouvi por detrás de mim uma voz, como voz de muitas águas, e falou comigo e disse: o que vê escreve, as 7 igrejas da Ásia escreve o que eu vou te mostrar. E virando eu para ver, disse João, eu vi um que o seu rosto brilhava mais do que o sol, os seus pés estavam como latão reluzente, como tivesse sido polido. Ele tinha um cinturão de ouro, glória a Jesus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua voz como voz de muitas águas. Irmão, você já foi perto de uma cachoeira? Você viu aquele barulhão de água que cai? João está dizendo: não é aquilo, mas é mais ou menos parecido, porque não tem como descrever a voz do Senhor. João estava dizendo: eu ouvi a voz dele, ele falou comigo, e quando isso aconteceu, eu caí aos seus pés como morto, mas ele colocou sobre mim a mão direita, a sua destra, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, estou vivo, fui morto, mas vivo estou, e nas minhas mãos está a chave da morte e do inferno. Oh glória! Deus o levou à experiência para mostrar algo extraordinário. Irmãos, eu podia ficar aqui, nós ia passar aí uma noite falando sobre isso. Quem sabe o diabo está falando a você: você vai cair, eu vou conseguir te derrubar. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus: você vai cair sim, mas vai cair nos braços de Deus. Aí anamaia chore me hai, da bagara sobe que chare alas. Sabe, o diabo te levou a tropeçar em alguma situação, e agora ele está dizendo: eu vou te colocar no chão. Eu quero profetizar a você em nome do Senhor Jesus: você vai cair sim, mas cair nas mãos do Senhor. Você vai cair sim, mas vai cair aos pés do Senhor. Você vai cair é na sua presença. Deus está de olho em você. Uma geração está sendo levada pelas mãos do diabo, mas nós vemos que há um exército de Deus que está caindo nas mãos de Deus para o Senhor lhe guiar para os propósitos que Ele mesmo estabeleceu pela sua vontade. Caiu Abraão, caiu nos braços, nas mãos de Deus. Agora, havia um propósito nisso. Assim como Adão, o Senhor lhe deu um sono profundo,
Mas esse sono não lhe tirou a consciência. Não foi um sono que não viu mais nada, não. Abraão estava ali. Quando cai, a Bíblia diz que um grande espanto vem sobre ele. E quando fala de espanto, está claro relacionado à dimensão da manifestação de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos lá no capítulo 17 de Mateus, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, subiu no monte da transfiguração e transfigurou-se diante deles. Suas vestes resplandeceram. Moisés e Elias conversaram com ele e eles disseram assim: bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, porque está gostoso demais esse lugar. Nós nem queremos mais sair daqui. Nós ficamos no tempo mesmo. Nós ficamos no relento do vento. Que o negócio é estar na presença dele. Gostoso é estar aonde tem presença. Gostoso é estar aonde ele fala. Gostoso é estar diante da sua presença. Nós ficamos aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que passou aquela visão, houve uma voz, uma nuvem que os cobriu, uma voz que falou. E eles ficaram com medo, aterrorizados diante da manifestação da voz do Deus Todo-Poderoso. Abraão ficou apavorado diante da grandeza. Deus estava falando com ele, Deus estava se revelando a ele. Mas essa é uma experiência maior, porque assim, irmãos, Deus vai se revelando a você. Dia após dia, a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora. Está lá em Provérbios, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais. O que está na presença de Deus, ele não é um crente que um dia está lá numa espiritualidade desmedida, outro dia está caído. Não, ele vai crescendo em comunhão, em experiência com Deus. Deus a cada dia vai se revelando a ele de maneira mais poderosa, mais especial. Veja que Abraão, ele fica atemorizado diante do que vê. Agora, enquanto Deus estava revelando-se a ele, Deus estava mostrando-se a Abraão, olha o que a Bíblia diz: grande escuridão caíram sobre ele também. Uma grande escuridão. A palavra escuridão vem do hebraico Hashekar, escuridão. E essa palavra, ela vem da palavra Rocher, que está lá no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. E havia trevas sobre a face do abismo. A palavra trevas é Rocher. E esse mesmo termo hebraico nós encontramos lá em Êxodo capítulo 10, versículo 23, onde a Bíblia diz que veio sobre o Egito trevas nas pragas que estavam sendo enviadas ao Egito. Trevas que os homens ficaram 3 dias sem se levantar do lugar e não conseguiam ver um ao outro. Trevas que do hebraico significa que podia ser sentidas e apalpadas. Eu já falei aqui numa terça-feira sobre isso. Trevas, grande escuridão. Essa palavra vem do verbo rocher, significa trevas espessas. Enquanto Deus estava se revelando a Abraão, as trevas se movem também. O exército maligno, ele também se posiciona. Irmãos, deixa eu falar uma verdade. Enquanto você vai colocar propósito no teu coração de ser fiel a Deus, de se aproximar de Deus, de andar na sua vontade, os céus se movem, mas ao mesmo tempo as forças malignas também. Porque tudo que o inimigo quer é que você não se aproxime de Deus. Tudo que o diabo quer é te afastar da presença de Deus. Tudo que Satanás quer é te levar para longe do propósito divino. Tudo que o inimigo quer é que você não se aproxime de Deus,
que você não receba de Deus, que você não sinta Deus, que você não se aproxime dele. Daniel se propôs a orar. E ele disse: o anjo Gabriel, no primeiro dia, já foi destinado com a bênção, mas encontrou oposição no reino espiritual. Há uma força que se opõe todo aquele que se coloca diante da presença de Deus. Não é assim? Quando você diz: eu vou buscar a Deus, eu vou servir ao Senhor, eu vou me colocar à presença de Deus, há um movimento no reino espiritual. As trevas se movimentam. Existe uma certa feita, um amigo disse: pastor, eu jejuei 3 dias sem comer nada, e eu queria era o mover de Deus na minha vida, mas parece que não conseguia tocar os céus. No terceiro dia, eu estava ali, uma força maligna que se impunha contra mim. Eu disse: mas tu lembra quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Eu, quando jejuar, meus irmãos, se Deus me der essa graça, jejuar uma semana aí inteira sem comer e beber, meu Deus, no final a gente quer estar vendo anjo, quer ver bola de fogo, o povo quer ver o sobrenatural. Mas Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e no final apareceu quem? O diabo. Apareceu Satanás para tentá-lo. Eu não estou te desestimulando a buscar, mas estou só te preparando para a verdade do reino espiritual. As coisas são muito mais sérias e profundas do que nós pensamos. Abraão no sacrifício, a noite inteirinha, de repente há uma manifestação de Deus sobre ele, ao mesmo tempo uma força maligna vem para tentar desestimulá-lo, tirá-lo, afastá-lo. O diabo vem e tenta Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, ele quer tocar na identidade. Se tu és, identidade, se tu és. Olha, eu não sei se é mesmo, mas se é, transforma em pão. O diabo se revela, se manifesta, os reinos, as trevas vêm para... Que bobagem! Por que você está orando tanto? Por que esse negócio de santidade? Porque você está ali no sacrifício. Olha, Deus não está nem te ouvindo. Olha, você foi orar, pegou no sono. Não é assim? Mas eu já falei aqui, vou tornar a falar. Irmão, se você dobrar o joelho para orar e dormir, quando levantar, acordar, continue orando. Acordou do sono, continue orando. Se der o tempo, deite-se, diga: Jesus, muito obrigado por esse momento. Porque Deus sabe que a tua vontade, ninguém em sã consciência diz: eu vou dobrar o joelho para dormir um pouco. Ninguém. Se você dobra o joelho, é porque você quer conversar com o Rei dos céus e da terra. Se você dobrou o joelho, é porque você quer falar com o papai. É que você quer ouvir a voz do papai. Mas Deus sabe que você é humano e a canseira te venceu. Agora me diga, eu sempre uso essa expressão: qual é o pai que briga com o filhinho quando esse vem para o seu colo e dorme? As mães aí brigam com as crianças? Quando vem cansadinho, deita no colo e dorme. A mãe até ajeita os braços. Dói os braços, mas ela não mexe, porque deixa ele dormir. Deixa dormir. Deixa dormir, deixa dormir, deixa dormir. Não deixe o diabo jogar coisa na tua mente. Você dobrou o joelho, deu uma cochilada, acorde. Deus ouviu aquela oração. Deus recebeu aquele pedido. Deus viu aquele sacrifício. Chegou diante do trono do céu. Chegou. Você estava desejoso de falar com o Pai.
só que estava cansadinho e cochilou um pouquinho, não tem problema. Você estava ali colocando o teu corpo, mortificando ele para orar. Então o diabo a partir de hoje nunca mais vai rir de você. Quando você estiver orando, quem sabe der uma cochilada, acorde e diga: opa papai, obrigado pelo cochilo nos teus braços. Agora deixa eu continuar falando, deixa eu continuar dizendo, deixa eu continuar orando. As trevas estão se movendo para te desestimular em buscar a Deus, mas o Senhor nesta noite está te dizendo: o sacrifício está chegando, Deus está recebendo, está indo. Continue. Aleluia, oh glória. Quantas vezes, às vezes em jejum a gente queria orar e jejuar o dia inteirinho, vai lá para umas horinhas da tarde, tomou um golinho de água, esqueceu, e aí o diabo já vem, perdeu tudo. Perdeu nada. Não perdeu. Não perdeu. As trevas estão se movendo contra o sacrifício. Você diga: opa papai, deu uma resbaladinha aqui, mas estou no propósito. Estou no propósito. As trevas estão aí, querendo nos estimular. O diabo ele vai lutar toda a vida dizendo: pare de orar, olha, você não sente nada, olha, não sei o que. Irmão, nós não somos movidos simplesmente por emoção. Aleluia. Eu creio tanto no meu Deus e na sua palavra, que Ele disse: estarei convosco todos os dias. Se eu dobrar o meu joelho e não sentir nada, eu sei que Ele estará ali, porque Ele não está limitado à minha emoção, Ele está valendo a sua palavra. Ai, alabaxarabacalabaha. Não senti nada. Você orou e chegou diante de Deus, porque a fé é muito mais do que emoção. Oh, aleluia. E aí nesse dia o diabo quer desestimular. Não valeu nada. Valeu porque o Senhor disse: estarei convosco todos os dias. Ele está. Eu sentindo ou não, Ele está. Eu não senti nada desse culto ainda, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Ele prometeu, Ele está. Meu Deus. Oh glória. Irmãos, eu entendo pelo Espírito de Deus que há uma força maligna com muita raiva desse culto hoje. Porque Deus está te ensinando algumas verdades que você não sabia. O teu sacrifício, o diabo vem com as suas trevas, com a sua força. Mas saiba de uma coisa, aleluia, aleluia. Enquanto Abraão está nas mãos de Deus, o sacrifício está ali, a grande escuridão se manifesta. Mas lá em Gênesis 1 e 2 diz: havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor movia-se. O Espírito do Senhor movia-se. O Espírito do Senhor movia-se. Às vezes você está de joelho, orando e não está sentindo nada, mas há um movimento do reino espiritual. Há um movimento do reino espiritual. Há um movimento, há um movimento, há um movimento. Feche seus olhos. Ore, 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 ore. Ore mais um pouquinho, ore. Deixa o inimigo mais com raiva do que ele já está. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Ore, aleluia. Oh glória. Oh Deus bendito. O Santo de Israel está aqui. Oh glória. Mas eu não estou vendo movimento nenhum. Não precisa. Você não precisa ver nada, você só tem que crer.
Você só tem que acreditar no Senhor. Porque de repente, o agir de Deus é de repente. Quando você menos espera, de repente o vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. De repente, o agir de Deus, ele se manifesta no de repente. Você não está vendo, mas você não precisa ver. Creia mesmo sem ver. Acredite mesmo sem estar enxergando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, meu Deus, oh Deus Santo. Se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar por Pedro. Estava orando. A Bíblia não mostra que houve revelação profética lá na casa. Não é, Rogério? A Bíblia não diz que um anjo desceu na casa e diz: olha, as orações foram ouvidas. A Bíblia não diz que houve uma manifestação lá na casa. Nada. Oração, gemido. Jesus, liberta o irmão Pedro. Jesus, liberta o irmão Pedro. E enquanto a igreja gemia, a cadeia estava sendo visitada pelo anjo do Senhor. Oh glória, oh glória. O anjo chegou e disse: não tem problema, são 16 soldados, mas eu tenho poder para abrir as algemas. Ei Pedro, levanta, toma a tua capa, coloca a sandália no pé. As algemas das suas mãos caíram, e ele saiu para fora livre, leve e solto, para continuar o propósito de Deus. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Eu estou profetizando agora pela palavra. Você não está contemplando, mas Deus está agindo. Por mais que os teus olhos estejam vendo coisas difíceis que não gostariam de ver, quem sabe você não veja nada de Deus se movendo a teu favor. Entenda uma coisa: o Deus Todo-Poderoso está agindo, mesmo sem ver. Você está vendo fora da tua visão. O agir de Deus está se consumando. Está. Porque a palavra de Deus nos diz que o mesmo verbo merarefet, espírito, se movia, vem do verbo rafar. Aleluia. Raf, intensidade, força muito forte. Meu Deus, o agir de Deus é intenso e é com muita força, é com muito poder. Aleluia. A ação de Deus não há nada que segure. A ação de Deus é mais poderosa que uma bomba atômica. A ação de Deus, ela age nas fortalezas de Satanás. A palavra de Deus, ela desarma, desarticula. Oh glória, o agir do Senhor. As armas espirituais da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas e sofismas. Oh glória, há uma ação de Deus muito intensa, muito forte. Embora os teus olhos não vejam, Deus está agindo. Esta mesma palavra está lá também em Deuteronômio 32:11. A águia se move sobre seus filhotes. Se move. A águia se move sobre seus filhotes, tomam em suas asas e os leva em segurança. É o mesmo verbo de 1 e 2 de Gênesis. Está lá em Deuteronômio 32:11. A águia está se movendo sobre os seus filhotes. Aleluia. Oh glória. A figura da águia aqui é uma figura do próprio Deus que está agindo. Deus está se movendo sobre tua vida. Deus está se movendo sobre a tua história. Deus está cuidando de você, meu irmão. As asas de Deus estão estendidas sobre a tua história. Não tem essa do diabo tocar, não. Não tem essa do diabo manchar, não. Não vai. Um dia eu fui orar para uma pessoa que estava endemoniada, e aquele demônio olhou para mim e disse: eu vou te derrubar, eu vou te acabar contigo. Eu tenho raiva de você. Diz: eu também tenho raiva de ti. Se você conseguir me derrubar, tu tem que derrubar
derrubar primeiro aquele que está na minha frente, que é o dono do céu, o dono do mar, o dono da terra, o dono de todas as coisas. E no nome do Senhor Jesus, saia. Em nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Deus está se movendo sobre o seu povo. Escute, a palavra de Deus nos diz que as trevas, escuridão caíram sobre ele. Agora o que eu acho maravilhoso, irmão, a palavra é Bíblia. Negócio de emocionalismo do povo não pega, é palavra. A Bíblia diz que as trevas estavam ali tentando impedir o sacrifício, tentando impedir a experiência de Abraão. Mas olha só, o versículo 13. Então disse a Abraão. O diabo tentando, lutando, tentando parar, tentando estagnar a experiência, o propósito. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então disse, quem disse? Deus. Deus falou. Deus disse. As trevas ali tentando parar, as trevas ali tentando deter. Irmão, continue orando, continue buscando. Daqui a pouquinho a direção de Deus virá. Daqui a pouquinho, então disse o Senhor. Então disse o Senhor. Dizer, a palavra do verbo dizer é dizer, proferir, falar, responder. E ainda mais maravilhoso, falar ao coração. Pastor, eu tenho orado, não tenho sentido nada, eu estou na batalha. Continue orando, continue buscando. Daqui a pouquinho o Senhor vai falar ao teu coração. As trevas não vão impedir o teu sacrifício. Maior é o poder de Deus. Continue no teu propósito. Continue buscando, continue se santificando, continue buscando. Vai valer a pena, vai valer a pena. Daqui a pouquinho veio e disse o Senhor. As trevas foram vencidas. As trevas bateram em retirada. Vai! Foi. Não tem quem impeça o agir de Deus quando Ele determina. Então veio e disse o Senhor. Veio e disse. Aleluia. Dizer o quê? Dizer ao coração. E é cá que eu preciso falar ao teu coração, não aos teus ouvidos. Mas eu preciso acalentar a tua alma, Abraão. Eu preciso dar uma experiência maior. Oh Deus, pode falar. Falar ao coração é prometer, é intencionar, é ordenar. E Deus veio e falou primeiro: Abraão, deixa eu descortinar o futuro para você. Deus pega Abraão e leva ele a 400 anos para frente. Meu Deus. O diabo queria detê-lo ali. Deus, não, venha cá, vamos fazer uma viagem a 400 anos lá na frente. Só Deus tem esse poder. Porque o passado, o presente e o futuro está na mão dele. Na mão dele, na mão dele, na mão dele. Jó disse: os dias, meses e anos da minha vida estão na mão do Criador. Irmão, doença não vai te matar antes do tempo, querido. Fique tranquilo. Acidente não vai te levar antes do tempo. Nada vai acontecer contigo sem que Deus determine. Tudo está na mão do Senhor. Abraão, é o seguinte: 400 anos
para frente, a nação vai estar servindo. Vão ser aflitos, dos quais 215 estarão nas mãos do Egito. Irmãos, isso é tão tremendo. E vamos abrir a Bíblia rapidinho para mim terminar. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Versículo 22 ao 25, a Bíblia diz o seguinte: 2, 22 ao 25. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus. Lembrou-se Deus do dia em que ele pegou Abraão e disse: vamos fazer uma viagem. Estava na memória de Deus. 430 anos tinham se passado, e ainda o dia da experiência estava na memória de Deus. Deus lembrou-se do seu concerto que fez com Abraão, passado para Isaac, para Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. E o capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz: eu ouvi e eu conheci, e desci para livrá-lo dos egípcios. Aleluia. Conforme Deus falara para Abraão, aconteceu. Segundo, Deus fala com Abraão, dizendo: a nação que oprimirá Israel é o Egito, mas eu julgarei o Egito. Vai chegar o dia que eu vou conversar com eles. Terceiro, Deus diz: eles serão aflitos, mas não sairão de mão vazia. Eu tirarei eles com grande fazenda. Quarto, Deus falou a Abraão: tu não verás essas coisas, mas irás em paz. Em boa velhice serás sepultado. Tu terás paz nos teus dias. Tu serás sepultado em boa velhice. Quinto, o Senhor disse: a quarta geração voltará para cá. Sexto, a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus está dizendo: eu sou um Deus justo e ajo com justiça. Passou, terminou? Sim, não. Continua. O versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, capítulo 15, verso 12, pondo-se o sol, amanheceu o dia. Agora, posto o sol, um dia inteirinho, posto o sol, Abraão passou um dia inteirinho conversando com Deus. Oh, que coisa linda. Irmão, você pode ver, as horas passam rápido quando Deus está falando, quando Deus está agindo, quando Deus está dizendo. Você nem vê passar o tempo. Parece que a conversa aqui foi tão pouca, não foi? Mas foi o dia inteiro. Inteirinho, Abraão nos braços do pai, conversando, e o pai dizendo: não, vai acontecer assim, vai assim, é desse jeito. Eu me lembro de uma experiência que Deus me deu. Pastor, eu não acredito nisso. Tá bom, beleza. Eu estou dizendo que Deus me deu para mim, é minha. Um período de muita tribulação no ministério, muita angústia. Estava num culto domingo à noite, com a minha alma extremamente aflita. E começamos o culto. No momento eu apresentei alguns irmãos. E após a apresentação, eu disse: vamos fazer uma oração. Depois os irmãos vão continuar dirigindo o culto. E enfim, tem pregador e os irmãos vão cantar. Eu levantei minha mão para orar. O Espírito do Senhor começou a tomar-nos naquele ambiente. De repente alguns irmãos foram batizados no Espírito Santo, sem ninguém colocar a mão.
Pelo menos 3 foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas. Irmãos, eu estava postado sobre o púlpito, abençoando o povo com a oração. Soltei o microfone, porque não tinha mais o que fazer. Foi uma ação sobrenatural de Deus naquele momento. E de repente o meu corpo foi tomado pelo Senhor. Aleluia. O Senhor me tomou e me levou a um lugar de muita paz. Eu não fui ver o céu e muito menos o inferno, e nem quero ver. Mas o Senhor me levou para um lugar de muita paz e colocou-me numa espécie, irmãos. O sentimento que eu tive é como um pai que senta-se na cabeceira de uma rede, coloca o filho deitado nela e começa a embalar e falar ao seu ouvido. Eu era um rapaz muito novo ainda, e o Senhor me disse: meu servo, meu filho, por que estás tão abatido? Por que estás tão triste, amargurado? E eu não conseguia falar, porque era tão gostoso ouvir aquela voz. Ninguém vai parar o que eu te dei. Ninguém vai parar o que eu coloquei na tua vida. O que eu tenho contigo é grande, é muito grande. Eu, Senhor Deus, te levarei. E o Senhor começou a descortinar algumas coisas que ainda se cumprem hoje. E o Senhor me disse: fica na minha paz. Ninguém vai deter o chamado, o ministério e a obra que eu tenho contigo. Descansa na minha presença, meu filho. Acalme teu coração, receba a minha paz. Irmãos, e fiquei naquela coisa gostosa. Mas para mim foi algo rápido. Uma coisa rápida. Quando eu voltei em si, eram 11h30 da noite. E a experiência começou perto das 7. Passaram-se algumas horas que para mim foram fração de segundos. Ou por que não dizer um minuto? Porque quando você está com Deus, tudo nesse mundo perde o valor. Tudo nesse mundo perde o sentido. Gostoso é estar aos seus pés. Passou um dia inteirinho e Abraão está lá. De repente Abraão olha para o sacrifício. Ele lutou a noite inteira passada, enxotando aves. Mas agora, no momento que ele estava na experiência com Deus, nenhum bicho, nenhuma ave, nenhum animal silvestre, nada tocou no sacrifício. Nada. Nada. Deus estava ali cuidando. Oh glória. A gente se preocupa demais com algumas coisas, meu irmão. A gente tem uma preocupação excessiva com algumas situações. Jesus disse: lança a tua ansiedade aos meus pés. O homem, ele é ansioso por natureza, mas descansa no Senhor. Quanto ao que você vai comer, beber, se vestir, tudo está no controle de Deus. Abraão acordou daquela experiência. Já estava o sol posto. Houve escuridão. Tudo ficou escuro. Mas de repente, a Bíblia diz que uma tocha passou por aquelas metades. Uma tocha de fogo. Oh glória. A palavra aqui do hebraico é esh, que é um fogo sobrenatural. Não é um fogo normal. Não é um fogo que se encontra aqui nesta terra. É um fogo aonde se manifesta junto com ele uma teofania. Oh glória. Irmãos, o sacrifício, ele consistia em separar os animais. Vem cá, Frank, faz favor. Eu e ele estamos fazendo um trato. Vem cá comigo. Nós estamos fazendo uma aliança, um acordo. Os animais estão no meio. Vem cá. Nós dois vamos passar. Os animais estão no meio, está um corredor. Eu e ele passamos e vamos recitando os termos do contrato e da aliança. E vamos dizendo: é o seguinte: aquele que não cumprir com a aliança
vai perecer como esse animal pereceu no sacrifício. É os dois assumindo o compromisso. Obrigado. É os dois assumindo o compromisso com a aliança que estava sendo feita. Quando Abraão estava olhando, dizendo: que hora que o Senhor vem para nós passar pelo sacrifício? Passou. Deus disse: eu assumo tudo. Todas as prerrogativas do contrato, da promessa, da aliança estarão na minha mão. Quanto a você, somente creia. Quanto a você, somente acredite, Abraão. Eu estou fazendo um acordo, um compromisso, um tratado. E lá para frente, em Hebreus, capítulo de número 6, verso 13, a Bíblia diz que Deus, quando quis jurar pela sua promessa, antigamente se fazia assim: se jurava por alguém maior, se jurava pelo rei, se jurava geralmente por alguém maior, em posição mais elevada. O escritor aos Hebreus disse: Deus, quando quis ratificar a sua promessa a Abraão, Ele quis mostrar a sua fidelidade para os termos da promessa. Não tinha por quem jurar, porque não existe ninguém maior do que Ele. Não existe ninguém mais poderoso do que Ele. Não existe ninguém mais santo do que Ele, maior do que Ele. O escritor aos Hebreus disse: Deus jurou por si mesmo. Oh, aleluia. Ele disse: deixa que eu passo, Abraão. Eu assumo tudo, Abraão, fica tranquilo. Quanto a você, somente creia. Eu vou te dar todas essas nações. A aliança se estabelece. Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. E a promessa que vem dele, eu disse semana passada: Deus é santo, a sua promessa é santa. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Deus é tremendo, a sua palavra é tremenda. Tudo que vem de Deus é verdade. Nele não habita mentira e injustiça. Deus está te dizendo esta noite: há um propósito, há uma promessa. Quanto a você, somente creia. Não se cumpriu ainda, pastor. O que Deus falou ainda não veio. Continue crendo. Continue acreditando, que daqui a pouco a tocha de fogo passa. Quando você menos espera, passou e consumiu o holocausto. Aquelas metades levou tudo consigo. Recebeu o sacrifício de Abraão. Fique de pé. Oh glória, santo é o Senhor. É noite de você levantar a tua cabeça. Nós vamos orar. É noite de você acreditar na promessa de Deus. Embora você não veja nada, embora você esteja ali como Abraão, esperando. Irmão, e eu vou dizer uma coisa: tem muita gente que não faz como Abraão. Ele quer ajudar Deus, ele quer passar no meio junto. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. E se eu falasse com fulano de tal? E se eu falasse com o fulano? Se eu dissesse com alguém? A gente às vezes quer ajudar a Deus. Nós vemos que Abraão depois, ele caiu nisso. Semana que vem nós vamos estudar isso. Deus não precisa ser ajudado. Deus não precisa de nada, Ele faz tudo. Creia. Deus prometeu, veio de Deus a promessa, fique tranquilo. Deus prometeu salvar, então descanse. Descanse teu coração. Pastor, meu coração do bichinho é de pedra. Não é essa a palavra com o martelo que esmiuça a penha? Mas o coração é de ferro. A minha palavra não é como fogo. Pastor, mas é quase impossível. Deus falou para Sara, quando ela riu, quando Deus ratificou a promessa. Nós vamos estudar. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Responda. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor?
Tem alguma coisa que seja difícil ao Senhor? O Senhor me manda dizer para alguém que está aqui esta noite: o diabo tem levado ao teu coração, feito subir pensamento de tragédia. Não, fique tranquilo, não vai acontecer nenhuma delas. O diabo tem feito você sentir coisas que os teus olhos não gostariam de ver. Ele parece que tem te levado a ver algumas coisas que você não queria ver. Fique tranquilo, não vai acontecer nada disso, porque a última palavra vem dele, vem dele, vem dele, vem dele. A sua promessa é fiel. Creia e glorifique ao Senhor. O controle da história está na mão de Deus. Em paz. Cante um pedacinho do hino para mim orar. Irmãos, eu quero chamar você aqui na frente. Eu estava pregando aqui para quem crê no culto de sábado de ceia. Eu vi uma nuvem de Deus que entrava por aquela porta, uma nuvem de muita glória. Eu vi uma manifestação de Deus. Os irmãos sabem que eu não sou de falar isto, mas Deus me mostrou uma nuvem de glória entrando nesta igreja. Há um agir de Deus sobrenatural sobre esta casa. Eu acredito em coisas sobrenaturais. O Espírito de Deus vai te ajudar na tua fraqueza. O Espírito de Deus vai levantar o teu espírito. O Espírito do Senhor vai encher o teu coração de ânimo, de coragem. O Espírito de Deus vai te encher de ousadia, para você acreditar na palavra e na promessa de Deus. Não vale o que o diabo falou, não vale o que o diabo disse. O que vale é a promessa, é a palavra, é aquilo que Deus disse e acabou. Eu quero orar por você. Vem aqui pertinho do altar, venha. Glória, 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 glória. Venha, 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 venha. Venha rapidinho. Venha rapidinho. Jesus vai encher o teu coração de esperança. A palavra esperança no hebraico é tikvah, que está relacionada ao estender de uma corda. Oh glória! É quando Deus estende a corda da misericórdia e te tira do estado miserável que você se encontra. Tikvah, um cordão de escarlate, cordão da misericórdia. A esperança de Deus para o teu coração, creia, acredite. Glória. Levante as mãos para o alto. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Há uma promessa, há uma promessa, há uma palavra de Deus para a tua alma. Há uma palavra, e ela vai se cumprir na íntegra se você for fiel. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Com você essa nossa canção. A mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Que coisas maravilhosas
Aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus agora pelos teus filhos e filhas que chegam diante do teu altar, acreditando na tua palavra, na tua promessa. Por mais, Senhor, que o diabo, Satanás, as trevas desestimulem ele a crer, a acreditar, o Senhor o aconselha, o Senhor o leva para crer, mesmo não vendo nada se mover no âmbito físico, mas no espiritual há uma ação de Deus. Senhor, tu revelaste-se para Abraão, passando-se por aquelas metades como tocha de fogo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor encha agora o coração deste servo de Deus, desta serva do Senhor, de graça e autoridade. Aquece, Senhor, o fogo do teu Espírito, aquece ele de novo, renova ele de novo, restaura ele de novo. Traz, Senhor, viva a promessa, a palavra, aquilo que o Senhor falou. Aleluia. A tua palavra, ela é fiel. Pode passar os homens, pode esquecer-se daquilo que falam. Os homens caducam, têm doenças de Alzheimer, Senhor, mas tu és o Deus que está acima de tudo. As tuas promessas, elas estão em evidência no teu coração. Passe o tempo que passar, no tempo que o Senhor determinou, elas vão se cumprir. Enche o teu povo de graça agora, de autoridade, de fé, de ousadia, para acreditar e crer nas tuas palavras, nas tuas promessas. Renova a fé do meu irmão agora, renova a fé da minha irmã agora. Enche do teu Espírito, passa o fogo da tua glória agora aí, Senhor, e enche de graça e autoridade. Em nome de Jesus, volte para o seu lugar. Prostrada aos teus pés, Deus, eu quero diante do trono.
glória de Deus está muito forte sobre esse lugar. Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, eu não ia falar isso aqui, mas o Espírito Santo, Deus também estou com minha carne aqui tremenda, a glória de Deus. Nós passamos algumas sexta-feira aqui, alguns irmãos, antes do pastor, meus irmãos, assumir esta igreja. Um dia eu estava orando na madrugada e uma crise de choro muito grande. Até pensei, meus irmãos, chorei muito aqui nesse altar. Eu comecei a caminhar na igreja. De repente eu vi, meus irmãos, um ser que ele abriu aquela primeira porta. Ele abriu a segunda, que é a grade, como se fosse alguém abrindo. E uma multidão, meus irmãos, entrava para dentro. Uma multidão muito grande, que não cabia pessoas aqui dentro. Meus irmãos, de repente aquela multidão sumiu. Meus irmãos, e veio uma luz muito forte e entrou, meus irmãos, e aquela luz se transformou em duas alianças. As alianças, elas corriam, meus irmãos, na igreja. Aleluia. Eu disse: Senhor, que aliança que é essa? Aí o Senhor disse: breve tu virá, breve tu vai ver qual é essa aliança. Quando o pastor assumiu a primeira vez que ele pregou o primeiro culto de ceia, meus irmãos, viu que a glória de Deus desceu. Meus irmãos, o Senhor falou comigo ali, disse: meu filho, aí está as duas alianças, o meu servo e a minha serva, que é o pastor e a pastora, meus irmãos, que hoje está conosco aqui. É por isso que Deus falou forte nesta noite sobre a aliança. Aleluia. Dizimistas da noite, a irmã Clauneide, a irmã Terezinha Cardoso. Deus abençoe, queridos. Oh, aleluia. Deus abençoe sua vida. Não falte nenhum culto. Venha, porque cada noite Deus, Ele trata conosco de uma maneira. Há uma palavra de Deus ao teu coração, de direção, de orientação. Não falte. Amém, queridos? Glória a Deus. Tá bom esse lugar? Passou um pouquinho, mas vocês não estão bravos não, né? Tem alguém nervoso aí? Não. Alguns saíram porque precisam trabalhar, né? Aleluia. Levante sua mão. Oh, glória a Deus. Adore só mais um minutinho. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Receba a nossa adoração. Querido Jesus, muito obrigado por esta noite tão especial. Todos os teus filhos que aqui estiveram, Senhor, agora oramos, guarde cada um no retorno aos seus lares. Livra, protege, cobre com teu sangue. Guarda pelo caminho e continue, Senhor, nos dando uma noite de paz, segurança, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.